A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Davi Volcácio e hoje com mais uma gota de palavra viva. Hoje nós estamos aqui com o tema Por que Jesus falava aramaico? Uma boa pergunta. A Bíblia Sagrada tem 66 livros e a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais, que é o idioma hebraico e grego. São os dois principais idiomas da Bíblia, o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Então, por que Jesus falava em aramaico? Porque o idioma de Jesus era o aramaico. Bom, para você entender essa questão, nós temos que voltar um pouco à história. Pois bem, Salomão, quando ele morreu, quem reinou no seu lugar foi o seu filho Reoboão. E aí, Israel, nessa época, ele era um reino único. A partir de Reoboão, o reino foi dividido em duas partes. E então Israel passou a ter a parte norte, com muito mais tribos, e a parte sul, que era Jerusalém e Judá. A parte norte tinha como a sua capital Samaria e a parte sul tinha sua capital em Jerusalém. E a Bíblia diz, que a parte sul de Israel, aproximadamente no ano 605 a.C., teve uma invasão da Babilônia. Os babilônicos invadiram a parte sul de Israel, Judá, e levaram os cativos para a Babilônia. Pois bem, os antigos mesopotâmios, a Mesopotâmia, principalmente a parte sul, foi dominada pela Síria. E então, na Mesopotâmia, se falava o aramaico, essa língua que veio da Síria. E então, Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia, e ficou lá 70 anos, e então os filhos que nasceram lá passaram a adotar o aramaico como a sua língua oficial. E então o hebraico passou a ser uma língua mais usada nas sinagogas, na leitura e na oração. Pois bem, no grande imperador Ciro, através de um decreto, ele permitiu que os judeus retornassem para a sua terra natal. E então os anos se passaram e os judeus continuaram usando o aramaico como a sua língua oficial e já começaram a perder a fluência no hebraico. Mas mesmo Jesus falando aramaico, Jesus também falava hebraico. A Bíblia diz que Jesus discursou na sinagoga, e sim, foi em hebraico. Então, Jesus, ele falava hebraico, mas a língua cotidiana de Jesus era o aramaico, porque o aramaico era a língua falada pelos judeus naquela época. Tanto que a Bíblia fala que Daniel escreveu alguns trechos do seu livro em aramaico, porque era o profeta do exílio babilônico. E assim também existem trechos do aramaico em alguns livros de profetas pós-exílio. Então é interessante entender que mesmo que Jesus falava aramaico, porque o aramaico era a língua falada em Israel, em Judá, em Jerusalém, pelo povo, então Jesus falava o aramaico. Mas essa palavra é uma palavra de esclarecimento para você entender o porquê que Jesus falava aramaico. Mas por que então o Novo Testamento foi escrito em grego? Por quê? Porque o grego era a língua universal daquela época. Todo mundo falava grego. E Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Atos 1:8, ser meus testemunhas. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, estrategicamente, para que a palavra de Deus pudesse ter um alcance maior. Que Deus abençoe você e até o próximo programa Palavra Viva. Deus abençoe.